Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. São Lourenço, diácono e mártir, intercedei por nós. Amado ouvinte, bom dia. Bom dia para você aqui da nossa Diocese de Formosa e você também que nos acompanha de outras localidades. Quero agradecer penhoradamente todas as mensagens recebidas no dia 4 e também agora neste domingo, pela passagem do Dia do Padre, Dia do Sacerdote. Muito obrigado pelas mensagens. A gente não tem como responder todas as mensagens. Sempre aqui eu peço desculpas aos nossos ouvintes. Muitos tentam ligar, passar mensagem, mas é impossível a gente conseguir dar esse atendimento, esta atenção. Eu peço perdão a vocês, mas humanamente falando é impossível. Mas nós estamos juntos no altar de Deus, já rezei a minha missa, agradecendo a vida de todos que têm esse carinho, essa preocupação com os sacerdotes e particularmente para comigo. Amigos, familiares, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas que sempre tem este afeto, essa fraternidade para com a nossa pessoa. Agradeço a Deus esta bênção, pois a gente não merece tanto carinho do povo, tanta estima. Dando sequência, meu prezado ouvinte, às nossas meditações fabulosas da Beata Conchita no seu Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, hoje nós vamos concluir a terceira parte da virtude da obediência, que é uma virtude de vencimento. É aquela virtude que machuca o nosso orgulho, mas que nos leva a vencer a nós mesmos. Vinci, quinci, vinci. Vence quem se vence. E esse ensinamento é um ensinamento que vem pela locução interior. É Cristo falando ao coração da santa. E Jesus diz assim: quero que os filhos da cruz, atraídos por mim, subam a mim pela escada da cruz. Dar-vos-ei uma regra que facilmente conduzir-vos-á à perfeição. Tende sede de obediência, um vivo desejo de obedecer e agir só pelo impulso desta virtude. Tende fome de obediência. Sujeitai à obediência não apenas todos os atos do dia e da noite, todos os movimentos do coração, todos os pensamentos e toda a imaginação, mas também tudo o que é espiritual. Já não queirais pensar, sentir ou desejar com liberdade. Renunciai a toda a vossa liberdade, com todo o vosso coração, com toda a vossa vontade e com todo o vosso livre-arbítrio. Cheios de gozo, ponde vossa liberdade debaixo do santo e amado propósito de não pertencer a vós mesmos e de sacrificar-vos. Sede livres e perdei toda a vossa liberdade em todos os vossos pensamentos, palavras e ações, sobrenaturalizando vossas obras para a glória de Deus. Cedei ao impulso da graça divina, porque às vezes ela passa e não volta. Das almas do oásis, eu quero não apenas a perfeita obediência, mas também que renunciem totalmente a qualquer vontade sem volver a retomá-la e sejam fidelíssimas e obedientes às divinas inspirações, sem ocultá-las ou torcê-las. Outra graça comunico às almas fiéis: aprimorar seus ouvidos para que escutem aquela voz secreta que tanto fala na intimidade da alma. Prepara os seus ouvidos interiores e seu coração a aceitar e realizar com perfeição a vontade do amado. Na prática das virtudes da obediência e da pobreza, em seu despojo total, está a morte do religioso da cruz. Sua vida está dentro do Santíssimo Coração de Jesus. O religioso que se entregar totalmente à vontade alheia sentirá de possuir algo muito grande que antes não tinha. Só pode
entender isso quem passe por isso. Pois como explicar e entender que a verdadeira riqueza consiste em não ser e que a liberdade se encontra na renúncia de si? São secretos tão profundos que só pode compreendê-los quem os experimenta. A essas virtudes da obediência e da pobreza, falta uma coisa muito importante que lhes acrescenta valor, como que um broche dourado para a sua plena perfeição. Falta que a vontade de Deus as envolva e as domine em todos os seus atos. Essas virtudes devem crescer e frutificar dentro dessa santíssima vontade. O religioso ou os religiosos tomem essa virtude da cruz, entreguem-se a elas com toda a sua força, despojem-se, renunciem a si e vivam dentro de outra vontade que não seja a deles, nem jamais querer voltar a satisfazer novamente a própria vontade. Ao praticar essas virtudes, hajam com caridade e por vontade divina. O mesmo deve fazer na prática das demais virtudes. Tudo o que façam, pensem ou queiram, deve ser belíssima forma da obediência, a pureza da pobreza e a cor dourada da vontade divina. A essas virtudes deve associar-se outra grande virtude, a pureza de intenção em todas as obras. Comprazer-se em cada uma delas na complacência da vontade divina. Todas essas virtudes há de ser acompanhadas por uma santa indiferença, pelo abandono amoroso, pelo sacrifício de si e por um amor puro e desinteresseiro. Quantas riquezas se encontram nessas duas joias da pobreza e da obediência. Meu dileto ouvinte, quanta riqueza nessas palavras para nos ajudar a compreender o itinerário, o caminho que nós, como pessoas batizadas, deve trilhar ao longo da nossa vida. A nossa vida é um nascer nu, desnudado, caminhar neste mundo e terminar nu e desnudado. Assim foi Jesus, nasceu nu na manjedoura e terminou nu na cruz. E na passagem pela vida devemos ter esse cuidado de não acrescentar a nós, a nossa vida, a nossa vontade, ao nosso querer, realidades que nos afastam do verdadeiro amor que vem de Deus e do amor ao próximo. Aqui, às vezes a gente pensa, mas essas palavras são muito duras, isso já não existe, o mundo hoje é moderno, hoje é diferente. Não é. Essas verdades, elas são perpétuas, elas não derrancam, elas não vencem. E a gente precisa sempre lembrar daquela palavra do Papa Bento aos jovens. Cristo não nos tira nada. Cristo não anula a nossa liberdade. Pelo contrário, Ele acrescenta a nós a graça do seu amor, do seu Espírito, e realmente nos dá o verdadeiro e real sentido da liberdade humana. A nossa liberdade não é fazer o que a gente quer, mas é submeter a nossa vontade ao querer e à vontade de Deus, que nós temos muito bem expressos na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, naquilo que nós recebemos de orientação no Santo Catecismo da nossa fé católica. Ser cristão, ser católico é maravilhoso e nós devemos acolher na obediência e na humildade da fé esse querer de Deus no nosso querer humano. Isso não é sujeitar-se a uma escravidão da fé. Pelo contrário, é elevar real e verdadeiramente ao sentido daquilo que Deus quer de nós. Ele nos quer obediente e pobres, ou seja, despojados. Vamos ouvir um versículo do Santo Evangelho.
A aclamação ao Evangelho desta quarta-feira, João 8,12. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Olha, nós precisamos entender que o cristianismo não é um cabresto, não é um acorrentamento, mas é um caminho de luz, é um caminho de paz, é um caminho de libertação. Essa prática cristã que nós estamos tentando viver, a gente está aprendendo, ela nos leva a isso, a uma real liberdade. Aquele terço antigo, chama Terço da Libertação, que um tempo atrás o pessoal rezava aí, eu acho muito bonita aquela frase: se Jesus te libertar, serás verdadeiramente livre. Então a nossa liberdade, ela está nessa obediência, nesse dobrar a nossa cerviz dura ao olhar de Deus, que não nos tira nada, que não nos subtrai da nossa liberdade, mas pelo contrário, Deus nos enriquece com o real e verdadeiro sentido da nossa vida. Eu fico vendo aí as pessoas correndo atrás de ideologias, defendendo tantas bobagens, tantas coisas, defendendo aborto, defendendo uma vida sexual livre, o que você pode imaginar nas suas quimeras, nas suas elucubrações vagueantes, nas fantasias que você criar, tudo você pode fazer. Esse é o mundo escravo, esse é o mundo do demônio, é o mundo da carne, do pecado que escraviza as pessoas. Eu vejo uma porção de gente querendo liberar drogas. Tem escravidão maior do que as drogas? Uma mãe que partilhava comigo em lágrimas esta semana as dores de ver um filho que se consome há 36 anos nas drogas, que entra na casa dela, rouba tudo que pode para vender, para comprar drogas. E aí tem gente querendo legalizar drogas. A gente atende as mulheres que fizeram aborto cheias de sofrimentos, de angústias, porque aquilo não sai da cabeça, porque perdeu essa áurea da proteção da vida, porque deixou entrar a morte dentro do seu útero para tirar a vida de uma criança. Outros que voltam vazios, tremendamente angustiados. Outro dia atendi uma pessoa por um tempo longo, com tantas dúvidas, tantos sofrimentos, por causa do seu ateísmo. Pegou essa onda na universidade. E tanta gente que quer tirar essa riqueza da pessoa, colocando uma falsa liberdade e uma desobediência à verdade que tudo liberta e tudo salva. Creiamos, sejamos humildes, despojados e obedientes a Deus. Senhor, aumenta a nossa fé, abençoa a nossa vida, tira-nos da enfermidade interior, do orgulho, da avareza, dessa falsa liberdade que muitas vezes nos dirige, e nos dê, Senhor, a graça de sermos livres, fiéis e obedientes ao Teu Filho Jesus, agora e até na hora da nossa morte. Amém. Pela intercessão de São José e do diácono mártir São Lourenço, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser.